O mundo misterioso antes do dilúvio. Por que essa história bíblica foi proibida? Antes do dilúvio, antes que as águas cobrissem a terra, havia um mundo misterioso, um tempo esquecido, onde gigantes caminhavam entre os homens, onde o céu ainda tocava a terra, e o véu entre o visível e o invisível era tênue. Quando falamos sobre o mundo antes do dilúvio, sobre os dias de Noé e sobre os segredos proibidos da Bíblia, nos deparamos com uma era envolta em sombras e silêncios. Uma época em que a criação ainda pulsava com a presença original de Deus, mas já abrigava sementes de rebelião, corrupção e juízo iminente. Esse mundo antediluviano, narrado nos primeiros capítulos do livro de Gênesis, não era apenas o cenário de histórias infantis sobre arcas e animais em pares. Era um campo de batalha espiritual. Uma era marcada por intervenções divinas diretas, interações celestiais e uma humanidade que, embora próxima da origem, caminhava aceleradamente para a destruição. A terra ainda estava fresca da criação. A natureza ainda cantava com ordem, mas os corações dos homens já se inclinavam para o caos. O que começou no Éden, com a comunhão pura entre o Criador e a criatura, agora se distanciava em direção ao abismo. A Bíblia não omite esse cenário. Em Gênesis capítulo 6, versículo 5, lemos que o Senhor viu que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Essa descrição não é de um mundo qualquer, mas de um mundo saturado de trevas, habitado por homens de grande poder, mas também de grande corrupção. Um tempo em que tudo parecia estar avançando, cidades se erguiam, profissões se multiplicavam, a ciência e a música ganhavam expressão. Mas o espírito da humanidade estava profundamente doente. As Escrituras revelam que a história da salvação começa num ambiente que já estava espiritualmente comprometido. Quando Deus olha para esse mundo, ele vê algo que contrasta profundamente com o que havia idealizado no princípio. Aquele "e viu Deus que era bom", repetido como refrão no relato da criação, agora cede espaço a uma tristeza divina, um lamento sagrado diante daquilo que o livre-arbítrio humano havia escolhido. Essa dor de Deus não é raiva descontrolada, mas a expressão do amor que observa sua obra se afastando dele por escolha própria. Ainda assim, mesmo nas sombras desse mundo esquecido, havia sinais. Sinais de que o céu ainda estava atento, vozes que ainda buscavam o eterno, homens e mulheres que não se curvaram diante da corrupção crescente. O universo espiritual ainda vibrava e as forças que se moveriam nos bastidores da história já estavam em ação. Porque antes mesmo que o primeiro trovão anunciasse a chuva, uma guerra invisível já havia sido travada muito além da terra. E é lá, no plano celestial, que tudo realmente começou. A rebelião celestial. Quando anjos abandonaram o céu. Muito antes de qualquer passo humano tocar o solo do Éden, antes da terra ser moldada com seus mares, suas montanhas e seus ciclos de vida, já havia ocorrido um movimento nos céus, um movimento silencioso, mas profundo, que partiu não da criação inferior, mas do alto. O drama da rebelião não começou com os homens, começou com os anjos. Criaturas espirituais, feitas para servir e refletir a glória de Deus, decidiram, por livre escolha, abandonar o propósito para o qual foram criadas. O universo, que até então ecoava unidade e adoração, experimentou sua primeira ruptura. Essa realidade é apresentada em fragmentos bíblicos de profunda carga espiritual. Em Jó, capítulo 38, versículos 4 a 7, Deus interroga o homem com palavras que revelam um momento anterior ao tempo,
Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. O texto mostra que no instante da criação, os anjos, chamados aqui de filhos de Deus e estrelas da alva, já existiam e celebravam. Mas nem todos esses filhos permaneceram fiéis. O que aconteceu foi mais do que desobediência. Foi uma insurreição cósmica. Um ser de luz chamado Lúcifer, descrito em Ezequiel capítulo 28 e Isaías capítulo 14, se exaltou no próprio coração. Ele não desejou apenas glória, ele desejou ser igual ao Altíssimo. Quis subir acima das estrelas de Deus e assentar-se no monte da congregação. Mas aquele que tenta subir acima do trono de Deus inevitavelmente cai. E caiu. Como caíste? Do céu, ó Lúcifer, filho da alva, declara Isaías, tu que debilitavas as nações, és cortado por terra. Essa queda não foi solitária. Apocalipse capítulo 12 descreve que a cauda do dragão, símbolo de Satanás, arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu. Essa linguagem, conectada com o simbolismo profético das Escrituras, nos leva a entender que 1/3 dos anjos escolheram seguir essa rebelião, deixando seu estado original, sua habitação de luz, e se entregando ao engano. Judas, no versículo 6, afirma que esses anjos não guardaram o seu estado original, mas abandonaram a sua própria habitação e estão reservados em prisões eternas na escuridão para o juízo do grande dia. Teologicamente, essa escolha expõe uma realidade espiritual muitas vezes ignorada. Os anjos foram criados com livre-arbítrio. Eles não eram autômatos celestiais. Tinham vontade, consciência e propósito. Foram criados para servir diante do trono, ministrar louvor, executar julgamentos e anunciar revelações. Mas o dom da liberdade permitiu que alguns se desviassem, e essa escolha gerou consequências eternas. A rebelião angelical não afetou apenas a estrutura celestial, ela impactou todo o plano divino de redenção. Ao rejeitarem a ordem do céu, esses anjos caídos criaram uma contra-ordem, um reino paralelo que se opõe ao reino de Deus. Paulo descreve isso com precisão ao afirmar que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, potestades e dominadores deste mundo tenebroso. Efésios capítulo 6, versículo 12. Isso não é apenas uma metáfora espiritual, mas uma descrição exata da estrutura organizada do mal. Há hierarquia entre os caídos, há missão, há estratégia, e no centro dessa estrutura está aquele que se transformou de querubim da guarda, ungido em adversário, Satanás. Não como um ser grotesco com tridente, mas como um espírito de altíssima influência, capaz de se disfarçar em anjo de luz, como afirma a segunda carta aos Coríntios. A sua missão agora é única: impedir que a glória de Deus se manifeste plenamente na terra. Ele sabe que o plano divino passa pelo homem. E por isso, ainda nos dias anteriores ao dilúvio, ele decidiu interferir diretamente. Mas, para tocar o homem, ele precisaria descer, ele e os que estavam com ele. E foi exatamente isso que fizeram. Eles desceram, deixaram o céu com intenção, e ao tocar o solo da terra, não vieram apenas para observar, mas para se infiltrar, seduzir, modificar, contaminar. Porque o objetivo não era destruir a criação, era corrompê-la por dentro. A terra se tornaria o novo campo de batalha, o homem, o novo alvo. E o plano de Deus, a maior ameaça ao trono da rebelião. A infiltração dos Nefilins e a corrupção da humanidade. A terra já não era mais um espaço isolado do conflito que começara nos céus. O que havia sido uma rebelião distante, travada entre anjos e o Criador, agora se tornava uma invasão direta, silenciosa e calculada sobre a humanidade.
O livro de Gênesis, no capítulo 6, registra uma das passagens mais misteriosas e perturbadoras de toda a Escritura. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Essa afirmação marca o início de uma nova fase na corrupção do mundo. Os filhos de Deus, expressão que em todo o Antigo Testamento refere-se a seres celestiais, anjos criados, desceram à terra com a intenção de interferir diretamente no plano de Deus. Eles não apenas observaram a humanidade, mas cruzaram os limites da criação, tomaram esposas humanas e geraram descendência híbrida. O fruto dessa união foi o surgimento dos Néfilins, palavra hebraica que significa os caídos, mas que também é traduzida como gigantes em algumas versões. Esses seres não eram apenas fisicamente imponentes, mas carregavam uma herança espiritual corrompida. Eram manifestações vivas da mistura entre o espiritual e o terreno, do celestial corrompido com o humano vulnerável. Eles se tornaram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama, como afirma o próprio texto sagrado. Não, eram mitos, eram reais, e a sua presença alterou profundamente a estrutura social, espiritual e até biológica da humanidade. Essa infiltração não foi acidental, foi uma estratégia. Os anjos caídos, liderados por aquele que havia sido expulso do céu, sabiam que da semente da mulher viria um que pisaria a cabeça da serpente, como Deus profetizara no Éden. Corromper a linhagem humana era uma tentativa desesperada de impedir que o Messias pudesse nascer. Ao misturar DNA angelical com o humano, criava-se uma linhagem distorcida que rompia a pureza da criação original e contaminava a descendência de Adão. A presença dos Néfilins espalhou terror. Eles se tornaram objetos de veneração e medo. Povos antigos os viam como deuses, guerreiros invencíveis, figuras sobrenaturais. Mas por trás da glória aparente havia destruição. Onde eles se estabeleciam, o caos se multiplicava. A violência crescia, os costumes se pervertiam, a idolatria tomava forma. A sociedade começou a se organizar em torno da força, da dominação e do medo. O mundo não apenas esquecia de Deus, ele deliberadamente o substituía por imagens inspiradas. Nesses gigantes, o impacto dessa geração corrompida se estendeu a toda a criação. O texto de Gênesis capítulo 6, versículo 12, diz: E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. A expressão toda a carne inclui não apenas os homens, mas também os animais, os sistemas ecológicos, os ciclos naturais. A contaminação espiritual provocou um desequilíbrio que atingiu a ordem de tudo o que havia sido declarado muito bom no princípio. A tradição judaica extra-bíblica, especialmente o livro de Enoque, mesmo não sendo canônico, ecoa essa narrativa ao detalhar o nome de 200 anjos que desceram ao Monte Hermon, firmando um pacto de agir em conjunto. Esses relatos, ainda que não inspirados, reforçam a compreensão de que havia uma ação coordenada e não isolada. E mais, revelam que esses anjos ensinaram à humanidade artes ocultas, manipulação de metais, feitiçaria, cosmologia distorcida, tudo como forma de acelerar a degeneração do mundo. A resposta de Deus, porém, já estava em movimento. O Espírito Santo, que pairava sobre as águas na criação, agora se retirava do convívio humano. Gênesis capítulo 6, versículo 3, declara: O meu Espírito não agirá para sempre no homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Era o início de um tempo de paciência divina, uma janela de oportunidade antes do juízo. Mas a humanidade, fascinada pelos Néfilins, seguia encantada pelo poder e cega à verdade.
O mundo, que deveria refletir a glória de Deus, agora espelhava o domínio de forças estranhas. Os filhos dos homens celebravam os filhos dos anjos, e a terra, cada vez mais, deixava de reconhecer o seu Criador. E foi nesse cenário de sombras e glória profanada que a própria criação começou a gemer. Porque o que aconteceria a seguir não viria dos céus apenas como um castigo, mas como um resgate daquilo que ainda poderia ser preservado. A maldição da terra e a alteração da criação original. Quando o homem caiu, a terra caiu com ele. A ruptura da aliança entre Deus e o ser humano não atingiu apenas a alma, mas atingiu o solo, o céu, os ciclos da natureza e até mesmo a própria constituição do corpo humano. Gênesis capítulo 3 registra que, após o pecado, o Senhor, Deus declarou: "Maldita é a terra por tua causa. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão." Aquilo que fora criado para ser harmonia se tornou resistência. O que era jardim virou campo espinhoso. A natureza que antes cooperava com o homem agora lhe impunha luta, desgaste e limite. Esse ato divino não foi uma vingança, mas um reflexo natural da desordem espiritual implantada pelo pecado. A criação, que até então vibrava em consonância com a presença de Deus, passou a ecoar uma nova realidade, a da ausência, a do afastamento, a do conflito entre o homem e tudo o que ele havia recebido para cultivar. Romanos capítulo 8 aprofunda essa compreensão ao afirmar que a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação será liberta da servidão, da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Isso significa que a maldição da terra não foi definitiva, mas sim um estado de angústia cósmica esperando redenção. A morte, até então inexistente, passou a governar os ciclos biológicos. Os animais que antes conviviam em paz se tornaram predadores. A alimentação mudou. O corpo humano, antes imortal, passou a definhar com o tempo. A Bíblia afirma que Adão viveu 930 anos, mas mesmo essa longevidade, ainda expressiva, era um declínio em relação ao que foi planejado no princípio. A criação se alterava. A própria natureza parecia experimentar pela primeira vez a sensação do cansaço. Montanhas se moviam, mares se agigantavam, desertos nasciam. Nada era como antes. Essa alteração atingiu também a percepção espiritual do homem. Ele passou a temer o que antes lhe era familiar. Sentiu vergonha diante da presença de Deus. Escondeu-se e perdeu a clareza do sagrado. A terra, agora amaldiçoada, tornou-se símbolo da separação. Cada espinho, cada dor de parto, cada tempestade se tornava um lembrete físico de uma queda espiritual. E assim o mundo começou a se comportar como um reflexo do coração humano, instável, dividido, em conflito com sua origem. Mesmo os céus, que antes anunciavam a glória de Deus de forma direta, passaram a ser interpretados com medo, superstição ou indiferença. O brilho do sol, a regularidade das estações, as marés, tudo seguia um ritmo. Mas esse ritmo já não era completamente harmonioso. Havia algo quebrado no equilíbrio da criação. E os homens, ao perceberem isso, começaram a buscar respostas. Por vias cada vez mais distantes de Deus, a terra não era mais lar, era esforço. Cada colheita exigia luta, cada nascimento, dor. A experiência humana passou a ser marcada por perdas, doenças, limites. O homem, que fora formado do pó para dominar a criação, agora voltaria ao pó, submisso à sua fragilidade. E esse novo estado da criação abriu espaço para outras influências. O solo que antes respondia à voz de Deus, agora estava vulnerável.
A natureza ferida se tornou porta de entrada para aquilo que estava por vir, porque onde há ferida aberta, há sempre um espírito disposto a explorar. O legado oculto de Caim: cidades, sabedoria e trevas. A marca de Caim não foi apenas um sinal. Em sua pele, foi uma cicatriz aberta na história da humanidade. Depois de ter matado seu irmão Abel, Caim se tornou o primeiro a romper não apenas com Deus, mas com toda forma de arrependimento. Quando confrontado, não se quebrou, não chorou, não pediu perdão. Apenas temeu as consequências. E diante disso, o Senhor o poupou da morte, mas o sentenciou ao exílio. Serás fugitivo e errante na terra, declarou o Senhor em Gênesis, capítulo 4, versículo 12. Mas Caim não vagou indefinidamente. Ele se estabeleceu, fundou a primeira cidade registrada na história bíblica e a chamou de Enoque, em homenagem ao seu filho. Esse detalhe, aparentemente simples, carrega profundidade. Enquanto Deus havia estabelecido o homem no jardim, Caim construiu uma cidade longe do jardim, longe da presença do Senhor. Foi o início da vida urbana como resposta à exclusão espiritual. Uma tentativa de reconstruir com as próprias mãos o que foi perdido no espírito. Um projeto humano de estabilidade, glória e permanência sem Deus. A descendência de Caim seguiu esse mesmo caminho. Seus filhos não foram lembrados por sua piedade, mas por seus feitos. Jubal se tornou o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Tubal-Caim foi o instrutor de toda obra em cobre e ferro. Jabal, o pai dos que habitam em tendas e cuidam de gado. A linhagem de Caim floresceu em cultura, tecnologia, música, ferramentas. Em termos humanos, era uma civilização admirável. Mas tudo isso foi construído fora da presença de Deus. Esse progresso material escondia um vazio espiritual. A linhagem de Caim não apenas inventava, ela também corrompia. Seu descendente Lameque foi o primeiro polígamo registrado na Bíblia e o primeiro a vangloriar-se de sua violência. Matei um homem por me ferir e um jovem por me pisar. Se 7 vezes Caim será vingado, Lameque o será 70 vezes 7. Aqui vemos o florescer de uma cultura baseada na força, na soberania individual, no orgulho e na substituição de princípios eternos por instintos humanos. Há um padrão nítido. Quanto mais se afastavam de Deus, mais se exaltavam a si mesmos. O que era dom se tornou instrumento de vaidade. A música que poderia louvar passou a entreter. A metalurgia que poderia servir tornou-se instrumento de guerra. A organização social, que poderia expressar justiça, se converteu em domínio. A cidade de Caim representava um sistema, o primeiro sistema do mundo sem Deus, um modelo de progresso com ausência de espiritualidade. Uma torre invisível onde o homem, e não o Criador, ocupava o trono. No entanto, mesmo envolta em trevas, essa linhagem foi autorizada a existir. Deus não a eliminou. Isso nos ensina que o juízo não é sempre imediato. Ele observa, permite, expõe. E enquanto a linhagem de Caim crescia em fama e habilidade, outra linhagem silenciosa começava a surgir. Uma que não buscava edificar seu nome na terra, mas invocar o nome do Senhor. Uma linhagem que caminhava na contramão do sistema de Caim, porque mesmo nas sombras, Deus nunca deixou de plantar esperança. 7, Enoque e o caminho da obediência. Enquanto a linhagem de Caim erguia cidades, multiplicava invenções e glorificava a força humana, uma outra história se desenrolava em silêncio. No meio de uma terra manchada pelo sangue do justo Abel e pela arrogância crescente da civilização corrompida, Deus plantou uma nova semente. Adão e Eva tiveram outro filho, e a ele deram o nome de Sete. Gênesis capítulo 4, versículo
25 registra: porque Deus me deu outro descendente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Essa declaração não é apenas emocional, é profética. Sete surge como uma restauração, como um fio de continuidade do plano divino. Diferente da linhagem de Caim, que rapidamente se voltou para a autoglorificação, os descendentes de Sete são apresentados de forma mais discreta, porém espiritualmente marcante. O texto diz que, então se começou a invocar o nome do Senhor. Gênesis capítulo 4, versículo 26. Essa simples frase carrega uma profundidade enorme. Em hebraico, invocar o nome do Senhor indica mais do que clamar. Significa reconhecer sua autoridade, sua soberania e buscar sua face como direção para a vida. Era um ato de rendição e devoção em meio à cultura da autossuficiência. Dentro dessa linhagem, destacam-se homens que, mesmo vivendo em tempos onde a maioria se afastava de Deus, escolheram andar com Ele. Enoque é o exemplo supremo disso. Em Gênesis capítulo 5, versículo 24, está escrito: e andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. O que essa frase diz é algo absolutamente extraordinário. Em um tempo em que a morte era o destino de todos, Enoque não morreu. Ele foi trasladado, retirado da terra de forma sobrenatural. A Bíblia não descreve esse momento com detalhes visuais, mas o silêncio do texto é justamente o que amplia sua reverência. A ausência da morte em Enoque ecoa como uma declaração de que há um outro caminho. A expressão andou com Deus não significa apenas que Enoque era um homem de oração. No contexto hebraico, andar com Deus indica intimidade contínua, comunhão profunda, obediência progressiva e constância espiritual. Não foi um evento isolado, foi um estilo de vida. Enoque viveu 65 anos antes de gerar Matusalém, e depois disso caminhou com Deus por mais 300 anos. Em um mundo em decadência, ele foi um altar vivo, uma coluna espiritual que resistia ao colapso ao seu redor. O livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 5, aprofunda esse testemunho. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o trasladara. Visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. A fé de Enoque não foi apenas crer que Deus existia, mas viver como quem está na presença constante de um Deus pessoal e íntimo. Sua vida se tornou um padrão eterno de devoção. Um homem que não construiu cidades, não dominou terras, não teve exércitos, mas viveu tão próximo de Deus que foi engolido pela glória antes mesmo que a morte o tocasse. Teologicamente, Enoque representa o caminho do remanescente. Ele aponta para todos os que, mesmo cercados por trevas, mantêm acesa a luz da comunhão. Sua vida é um contraste absoluto com os nefilins, com a descendência de Caim, com os que corriam para a violência e a idolatria. Ele não apenas sobreviveu espiritualmente àquele tempo, ele venceu e por isso foi tomado. Sua ausência entre os mortos era uma pregação silenciosa de que o juízo não era a única realidade, havia também recompensa. Onde todos esperavam um fim, Enoque foi sinal de continuidade, de transição, de que ainda era possível viver de forma agradável a Deus. Sua geração, no entanto, pouco aprendeu com ele. A corrupção seguia se espalhando e o mundo se afastava, cada vez mais do padrão do Éden. Mas o nome de Enoque permaneceu, como uma testemunha de que o céu ainda podia ser tocado. E de sua linhagem nasceria aquele que traria alívio à terra ferida, um justo, um homem de fé, um construtor. Porque a obediência, ainda que rara, sempre prepara o caminho para a redenção, os 200 anjos e os segredos proibidos revelados à humanidade.
Antes de continuarmos, se este conteúdo tem abençoado sua vida, curta, comente e compartilhe. Seu amém nos comentários faz toda a diferença para alcançarmos mais pessoas. Se inscreva no canal e, se quiser abençoar o canal, deixe um super chat de qualquer valor ou se torne membro. Assim continuamos investindo em pesquisa e melhorias para abençoar ainda mais a sua vida. Continuando. Enquanto a geração de Sete mantinha viva a devoção ao Deus verdadeiro, algo se movia. Nas sombras, a corrupção espiritual não havia cessado com a queda inicial, nem com a marca em Caim, nem mesmo com o surgimento de Enoque. Havia uma operação em curso, mais profunda, mais perversa, que não se limitava à sedução moral ou à violência humana. O que estava para acontecer era uma distorção do conhecimento, uma transferência de sabedoria que jamais foi autorizada e que viria a agravar de forma irreversível o estado da criação. As escrituras canônicas nos oferecem as bases desse fenômeno em Gênesis capítulo 6, quando relatam a união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Mas algumas tradições judaicas antigas, especialmente o livro de Enoque, embora não inspirado, mas citado por Judas, detalham um episódio que ilumina esse colapso. 200 anjos, liderados por uma entidade chamada Semiasa, teriam descido deliberadamente ao Monte Hermon. Lá, fizeram um pacto entre si, jurando não voltar atrás em sua missão. Interagir com os homens, tomar mulheres humanas e ensinar-lhes conhecimentos que pertenciam apenas ao domínio celestial. Essa decisão teve implicações devastadoras. Esses anjos ensinaram aos homens o uso de metais para forjar armas, transformando ferramentas em instrumentos de guerra. Ensinavam cosmologia, astrologia, encantamentos, segredos sobre plantas, pedras, magia e sedução. O que antes era desconhecido e reservado para o plano divino, agora era usado para explorar, dominar, manipular. A humanidade foi acelerada em ciência, mas estagnada espiritualmente. A sabedoria que poderia ter sido bênção, se vinda do alto e no tempo certo, foi corrompida pela motivação dos caídos. Destruir o homem a partir de dentro. É importante notar que esse tipo de conhecimento não era, em si, pecado. Mas o problema não era o conteúdo, era o propósito e a origem. Ao receber tais revelações fora do tempo, sem maturidade espiritual e sem direção divina, os homens não cresceram, se corromperam. O que era para edificar, destruiu. O que poderia ter curado, envenenou. Em Romanos, capítulo 1, Paulo afirma que os homens, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, mas se tornaram fúteis em seus pensamentos, trocando a verdade pela mentira. O ensino dos anjos caídos reforçou essa escolha. O conhecimento é uma ferramenta poderosa, mas nas mãos erradas é destruição. Os anjos que desceram sabiam disso. Eles não buscavam educar, mas manipular. Sabiam que o homem, encantado com a sabedoria, esqueceria a fonte da vida. Por isso, ensinaram atalhos, plantaram arrogância, alimentaram o desejo de controle. O que começou com um simples toque angelical, tornou-se um sistema. Civilizações que adoravam os céus, os astros, os elementos, em vez do Criador. O culto à natureza, a adoração aos deuses, os sacrifícios humanos, tudo começou com a distorção de uma verdade transformada em domínio. O apóstolo Pedro, em sua segunda carta, capítulo 2, versículo 4, confirma que Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. O que esses anjos fizeram não foi apenas rebelar-se, mas transferir autoridade, modificar a ordem divina e interferir diretamente na história da redenção. Por isso,
foram aprisionados de forma imediata, ao contrário de outros espíritos malignos que ainda atuam na Terra. Sua culpa foi singular. Esses ensinamentos se perpetuaram. Foram passados de geração em geração, mesmo após o dilúvio. A Torre de Babel, o Egito, Babilônia, Grécia, Roma, todas essas culturas beberam de fontes que remontam àqueles dias. Ideias sobre deuses imortais, híbridos poderosos, manipulação, da natureza e conhecimento secreto ainda são reflexo dos dias antigos. A semente plantada pelos anjos caídos não morreu com eles. Ela frutificou. O mundo antediluviano se tornou, assim, um laboratório espiritual de tudo o que viria a se repetir depois. Mas naquele tempo, a intensidade foi tão grande que Deus precisou agir com urgência. A humanidade havia se encantado com a sabedoria proibida. O que era santo se tornou comum. O que era eterno foi comercializado. E o que era sagrado foi profanado. Agora, o homem não apenas ignorava Deus, ele achava que podia ser como ele. O mesmo engano que seduziu Lúcifer agora seduzia a Terra. E a queda, mais uma vez, era inevitável. O declínio moral global. Quando a Terra perdeu o rumo, a criação gemeu. O céu se calou e a Terra, já corrompida em sua estrutura, agora afundava em um colapso moral sem precedentes. Depois da invasão dos anjos caídos e da disseminação de conhecimentos proibidos, a humanidade não apenas se afastou de Deus, ela o rejeitou por completo. O mundo antediluviano se tornou um espelho da natureza humana entregue aos seus próprios desejos. O que havia começado com uma desobediência no Éden, evoluiu para uma sociedade inteira estruturada sobre a rebelião. O livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 5, declara com sobriedade: Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Essa não é uma descrição simbólica, é uma radiografia da alma humana em seu estado mais degradado. Não era apenas que os homens pecavam, eles viviam em função do pecado, sonhavam com o mal, planejavam o mal, amavam o mal. A consciência coletiva havia sido deformada, os valores foram invertidos, a injustiça passou a ser exaltada como virtude e a perversidade como sabedoria. O mundo pré-diluviano era avançado em muitos sentidos. Havia cultura, cidades, instrumentos, profissões, mas tudo isso era usado para potencializar a corrupção. A violência não era exceção, era norma. A sensualidade se tornou moeda social. A mentira era instrumento de poder. E o ego do homem, alimentado por tudo o que os anjos rebeldes haviam ensinado, se tornou o centro da existência. Não havia mais temor, não havia mais verdade. Havia apenas sobrevivência, dominação e desejo. Nesse contexto, a família, a primeira instituição estabelecida por Deus, foi desmontada. O casamento, criado para refletir a união entre o homem, a mulher e o Criador, foi reduzido a posse e exploração. A maternidade foi desvalorizada. O lar já não era abrigo, era campo de disputa. As gerações se desconectaram. O respeito aos mais velhos desapareceu. A palavra perdeu valor. O sangue foi banalizado e a vida humana se tornou descartável. Tudo isso não era apenas consequência natural de escolhas ruins. Era o fruto de uma operação espiritual articulada, contínua e progressiva. Satanás não apenas tentou o homem no Éden. Ele construiu uma cultura alternativa, onde tudo o que Deus amava era ridicularizado, desfigurado ou substituído. A criação foi sequestrada por ideologias e práticas que glorificavam a criatura em lugar do Criador. Paulo, em sua carta aos Romanos, capítulo 1, descreve esse ciclo de degeneração com precisão.
tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, antes se desvaneceram em seus próprios raciocínios, e o seu coração insensato se obscureceu. O coração do homem, afastado da luz, se tornou trevas, e com ele, tudo ao seu redor. A própria terra começou a responder de maneira disfuncional. Feras tornaram-se mais violentas, o clima imprevisível, as colheitas escassas. A criação parecia resistir à própria existência do homem. Era como se o universo inteiro dissesse, em uníssono, isso não é mais o que deveria ser. Mas mesmo diante disso, Deus não agiu de imediato. Ele esperou. Ele observou. Ele buscava olhos que ainda o procurassem. Mas quanto mais ele esperava, mais o mundo afundava. A corrupção espiritual se tornou institucional, a injustiça sistêmica e o pecado celebrado. A terra não apenas perdeu o rumo, ela rejeitou o caminho. Escolheu andar na escuridão. E assim, o tempo da misericórdia começava a se esgotar. Porque quando o Criador contempla sua obra completamente deformada, ele não vira o rosto, ele se levanta. A dor de Deus e a decisão de julgar. Poucos versículos nas Escrituras carregam tamanha carga emocional quanto Gênesis capítulo 6, versículo 6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e isso lhe pesou no coração. Essa não é uma frase simbólica, é uma revelação íntima do coração de um Deus que ama profundamente, mas que agora contempla sua criação rejeitando cada princípio, cada oferta de redenção, cada traço de sua presença. O arrependimento divino não é um erro cometido, mas a expressão de uma dor tão profunda que só pode ser descrita com o lamento do próprio Criador. Deus é imutável em sua essência, mas sua relação com a humanidade é dinâmica. Ele observa, responde, sente. E quando o homem insiste em trilhar o caminho da destruição, mesmo após ter recebido tudo, comunhão, terra, bênção, direção, Deus não se cala, ele sofre. O texto diz que pesou em seu coração. Isso revela que o juízo divino não nasce de uma ira fria, mas de um pesar profundo. Ele não é movido por fúria, mas por dor. É a tristeza de um pai que vê seus filhos se entregarem à morte voluntariamente. A paciência divina havia se estendido por séculos. A cada geração, ele aguardava. Homens como Enoque haviam testemunhado da sua justiça. A linhagem de Sete ainda invocava o seu nome, mas a maioria escolheu outro caminho. Escolheu os gigantes, os cultos pagãos, as alianças com os anjos caídos, o poder fácil, a sedução do conhecimento corrompido. O mundo já não refletia o céu. A terra se tornou uma inversão da vontade divina. A decisão de Deus de enviar o juízo não foi precipitada. Foi, na verdade, a única resposta possível diante da completa deterioração de tudo o que ele havia declarado como bom. O versículo seguinte traz sua sentença. Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Gênesis capítulo 6, versículo 7. Essa abrangência mostra que a contaminação não era apenas moral, mas existencial. A criação, como um todo, havia se tornado irreconhecível. Teologicamente, esse momento aponta para uma dimensão do caráter divino que muitas vezes é negligenciada. Sua justiça nasce do amor. Deus não tolera o mal porque ele é santo. E ele é santo porque é amor. O que se via sobre a terra era o oposto daquilo que ele é. O juízo, portanto, não foi um ato isolado, mas a continuidade do seu caráter. Um Deus que não intervém diante do sofrimento não é justo. Um Deus que vê os pequenos sendo esmagados, os inocentes sendo sacrificados, e permanece passivo, não é pai. O dilúvio foi a intervenção de um Deus que ainda se importava. Mas mesmo diante dessa decisão, há um detalhe que não pode ser ignorado.
Deus não simplesmente destruiu. Ele primeiro avisou, ele comunicou, ele procurou alguém que ainda o ouvisse, porque, ainda em meio à dor, ele não rompeu a aliança que havia feito consigo mesmo, a de redimir o mundo através da semente da mulher. E foi nesse contexto de juízo iminente, de trevas espalhadas, que um homem comum, porém íntegro, capturou o olhar do Eterno. O justo em meio ao caos. A missão de Noé. Em meio ao cenário mais sombrio que a humanidade já havia experimentado, quando os céus estavam pesados de indignação e a terra saturada de violência, um homem brilhou. Não pelo poder, nem pela fama, nem por feitos extraordinários, mas porque, em um mundo que havia se esquecido de Deus, ele ainda o escutava. Gênesis capítulo 6, versículo 8, nos entrega uma das declarações mais sublimes da narrativa bíblica. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. A graça de Deus não é uma reação automática, nem um favor aleatório. Ela repousa onde há espaço para ela. E Noé, diferente de sua geração, mantinha o coração inclinado ao Criador. Enquanto todos se curvavam diante de gigantes, prazeres e mentiras, Noé mantinha sua vida diante do altar. A Bíblia afirma que ele era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, e que andava com Deus. Gênesis capítulo 6, versículo 9. As mesmas palavras que descrevem Enoque agora são atribuídas a ele. Isso nos mostra que mesmo em um mundo em ruínas, a comunhão com Deus ainda era possível. Noé não era perfeito, era humano, mas sua diferença estava na direção do seu coração. Em um tempo em que os pensamentos da humanidade eram continuamente maus, Noé ainda refletia, ainda discernia, ainda escolhia a obediência. A justiça que o definia não era fruto de mérito pessoal, mas de uma vida vivida na presença. Ele não apenas cria em Deus, ele caminhava com ele. E esse caminhar fez de Noé o elo entre o juízo e a promessa. Quando Deus decidiu trazer o dilúvio sobre a terra, não o fez em silêncio. Revelou seu plano a Noé. O que isso nos mostra é tremendo. Mesmo quando o juízo é necessário, Deus comunica antes de executar. Ele procura um cooperador, alguém que esteja em sintonia com sua voz. A missão que ele entrega a Noé não é simbólica, é concreta, física, exaustiva. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, ordena o Senhor. Gênesis capítulo 6, versículo 14. As instruções eram detalhadas, específicas, exigiam anos de trabalho, perseverança e fé inabalável, porque até então não havia sequer chovido sobre a terra. Noé aceitou a missão sem resistência. Começou a construção com mãos humanas, mas com direção divina. Cada tábua, cada medida, cada compartimento da arca era uma resposta silenciosa à incredulidade do mundo ao redor. Ele não apenas construía madeira sobre madeira. Ele erguia um altar móvel, um refúgio contra o caos, uma aliança de salvação em meio ao colapso. Enquanto a sociedade zombava, ele martelava. Enquanto os vizinhos continuavam em festas e violência, ele obedecia. Sua vida se tornara uma pregação. O apóstolo Pedro o chama de pregoeiro da justiça, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Porque, ainda que sem púlpito, sua fidelidade gritava ao mundo. Noé não era apenas um indivíduo escolhido. Ele era um pai, um marido, um líder espiritual dentro de sua casa. Sua fé não o isolou da responsabilidade. Pelo contrário, foi justamente sua constância espiritual que preparou seus filhos, Sem, Cam e Jafé, para também entrarem na arca. A salvação que Deus planejou para Noé incluía sua família. Isso nos revela um princípio. A justiça, quando verdadeira, se estende em círculos. Ela toca quem está ao redor. Ela não é contida, ela contagia. Mas o tempo estava se esgotando. O céu, que até então havia sido sustentado pelo silêncio de Deus,
estava prestes a se abrir. A madeira da arca já tomava forma. Os animais começavam a se reunir, e o justo, com o coração firme, aguardava a hora em que a porta seria selada, não pelas suas mãos, mas pelas mãos daquele que observava tudo desde o início. A arca, projeto divino de salvação e novo começo. A arca não era apenas uma embarcação. Era um altar em movimento, um útero de madeira que carregaria no ventre o remanescente da criação, preservando aquilo que ainda podia ser redimido. Não surgiu como ideia humana, mas como revelação direta do Criador a um homem que andava com ele. Deus, ao instruir Noé, não apenas mostrou a urgência do juízo, mas revelou também a sua misericórdia. Gênesis capítulo 6, versículo 14, marca o início dessa ordem divina. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Cada detalhe da arca tinha um propósito, não apenas funcional, mas simbólico. A madeira de gofer, resistente e durável, apontava para a firmeza da promessa. O betume, que selava todas as aberturas, impedia a entrada das águas do juízo, uma imagem clara da proteção divina sobre os que estão cobertos por sua aliança. A estrutura de 3 andares, a janela única no alto e a porta lateral mostram que o projeto não era aleatório. Era teologicamente carregado de sentido, apenas uma entrada, apenas uma saída, um único caminho para a salvação. A arca, nesse contexto, se torna a antítese do mundo exterior. Lá fora, multiplicação, força, sabedoria humana, poder. Aqui dentro, obediência, silêncio, preservação. Enquanto a civilização seguia em ritmo acelerado para o abismo, Noé martelava em silêncio. Durante mais de 100 anos, sua fé se expressou não em discursos, mas em obediência constante. Cada tábua cortada, cada animal acomodado era um ato de confiança absoluta. A carta aos Hebreus confirma essa postura ao afirmar que, pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Hebreus capítulo 11, versículo 7. A presença dos animais também não foi fruto de controle humano. Eles vieram ao encontro da arca, atraídos por uma ordem invisível. Machos e fêmeas, limpos e imundos, pássaros e répteis. A criação respondeu à voz de quem a havia formado. O mundo parecia ignorar, mas os animais reconheceram o chamado. Deus, ao reunir os seres vivos dentro da arca, estava reconstituindo os fundamentos da existência. Era um recomeço anunciado, ainda que envolto por nuvens de juízo. Noé não discutiu, não pediu garantias, não exigiu sinais além da palavra recebida. Assim fez Noé. Conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Gênesis capítulo 6, versículo 22. Essa frase sela o caráter de um homem cuja fé não se apoiava em recompensas visíveis, mas na certeza de que Deus é fiel àquilo que promete. A obediência completa de Noé se tornou um divisor entre a morte e a vida, entre a extinção e a preservação. E então, quando tudo estava preparado, a arca pronta, os animais posicionados, a família reunida, o texto bíblico descreve algo singular. Foi o próprio Deus quem fechou a porta. Gênesis capítulo 7, versículo 16 diz: "E o Senhor o fechou dentro." Esse detalhe não é apenas poético, é teológico, porque a porta da graça, embora construída pelo homem, só pode ser encerrada por Deus. O tempo da advertência havia terminado. O tempo da espera havia se esgotado. O silêncio da arca contrastava com o som crescente do céu, porque agora o que fora contido desde os dias da queda estava prestes a se romper. Há histórias que não podem ser lidas apenas com os olhos.
Elas precisam ser sentidas com a alma. E a história do mundo antes do dilúvio é uma dessas. Porque mais do que nos mostrar juízo, ela nos revela graça. Mais do que denunciar a corrupção humana, ela nos apresenta um Deus que ainda procura justos. Em meio a um cenário de trevas, caos, gigantes e rebeliões espirituais, ainda havia espaço para a obediência, ainda havia chance para arrependimento, ainda havia uma arca sendo construída, mesmo que poucos estivessem prestando atenção. Cada detalhe que você ouviu até aqui não é apenas parte do passado, é um espelho. A terra de hoje se parece com aquela de ontem. Os homens seguem construindo sem Deus, erguendo torres para si mesmos, substituindo o sagrado pelo imediato, ignorando a voz que chama, zombando do justo que insiste em obedecer. Mas, assim como naquela época, a arca ainda está de pé. Ela não tem mais o formato de um grande barco de madeira, mas de uma cruz. E sua porta ainda está aberta. Deus não mudou. Ele ainda observa. Ele ainda pesa os pensamentos do coração. Ele ainda se entristece com a violência, com a idolatria, com o desprezo por sua verdade. Mas ele também ainda oferece graça. Ele ainda chama, ainda escolhe. E se você chegou até aqui, talvez isso não seja acaso. Talvez seja mais uma vez o toque sutil do Espírito dizendo: entre na arca enquanto há tempo. Por isso, se algo tocou o seu coração, se você sente que está distante da presença de Deus, se reconhece que tem andado em meio a uma geração corrompida e deseja retornar, não ignore esse momento. Ele pode ser o último convite antes do silêncio. Se você deseja se reconciliar com o nosso Salvador Jesus Cristo por ter se afastado dos caminhos, ou se quer iniciar hoje uma nova jornada rumo à salvação eterna, declare com fé e escreva aqui nos comentários: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Essa frase, escrita com sinceridade, pode mudar o destino da sua alma. E se você já vive esse amor, se já entregou sua vida a Cristo, escreva amém nos comentários. Não é apenas uma palavra, é um selo de concordância espiritual. E cada amém ajuda esta mensagem a alcançar outras vidas que ainda estão do lado de fora da arca. Compartilhe esta mensagem com quem você ama, porque quando a verdade é revelada, ela precisa ser espalhada. Até a próxima.